Mudança unilateral do contrato. Será que isso pode? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Bem-vindo, bem-vinda ao Compartilha Direito. Eu sou o professor Bruno Ruzon e este é um vídeo que eu dedico a todos os consumidores, todas as pessoas que estão nesse mercado, essa selva que se tornou o mercado, né? Não sei se você sente assim, mas às vezes eu me sinto. Onde está a civilização? Onde está a civilidade do mercado? Me parece que está, sei lá, escondido em algum lugar. Porque veja, é muito comum, é muito frequente, você vai entender, que fornecedores modifiquem contratos em curso. Vários tipos de fornecedores fazem isso. Escola faz isso, companhia de telefonia faz isso, companhia aérea faz isso, o seu streaming já fez isso com você. Então há mudanças unilaterais do contrato o tempo todo. E a grande pergunta é, isso vale? Isso está certo? Eu já vou te dar o spoiler aqui, a resposta é negativa. Isso não está certo. Se você adotar, por exemplo, e aqui a galera fica falando, o professor Bruno sempre só fala de consumidor. Não, então vamos falar um pouco de civil. Vamos para a teoria clássica do direito civil sobre contratos. Se você pensar num princípio, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos, e se você pensar na pacta sunt servanda, fica claro que não cabe mudança unilateral do contrato, porque isso ofende, isso viola a obrigatoriedade e a pacta sunt servanda. E digo mais, lembre-se que mesmo na teoria clássica, a proposta vincula. Então, se eu tenho uma proposta que vincula e eu tenho um contrato redigido e elaborado, esse contrato deve ser respeitado por ambas as partes. Não importa se do outro lado está a Latam, não importa se do outro lado está a Disney Plus, não interessa o que está do outro lado, ela deve cumprir o contrato que foi estabelecido. Ponto. Certo? Isso pela teoria clássica. Mas se você for pela teoria contemporânea, tem um outro princípio que me parece aqui difícil de fugir, que é o princípio da boa-fé objetiva. Como é que você pode reputar leal uma postura de um contratante que quer modificar o contrato no curso dele? Me parece algo totalmente contrário à boa-fé objetiva. E daí sim, vamos ao direito do consumidor. Se você for ao direito do consumidor, existem vários dispositivos que vedam a mudança unilateral de contrato. Vários. E lembrando também que quando a gente fala de consumidor, a oferta vincula. Então se eu tenho uma oferta e eu contratei com base nessa oferta, eu não posso mudar as condições do contrato quando ele está no meio de sua execução. Isso é um princípio básico do direito do consumidor. Professor Bruno, então aquela empresa é obrigada a manter aquele contrato para sempre? Em relação àquele contrato que foi celebrado, ele não pode modificar. Lógico, novos contratos podem ter outras disposições. Isso não tem nenhum problema. Novos contratos. Mas aquele contrato que já foi celebrado deve ser cumprido nos termos em que ele foi contratado, nos termos daquelas cláusulas. Isso é um ponto inegável dentro da doutrina jurídica, seja pelo viés do direito civil, dos contratos clássicos, seja pelo viés específico do direito do consumidor. Lembrando que quando eu falo de mudança unilateral do contrato, eu estou falando de qualquer aspecto do contrato. Pode ser o conteúdo do contrato, né? Então eu modifico ali o objeto do contrato de alguma forma, não sei, talvez, não sei, estou supondo, uma hipótese. Você contratou um streaming que você poderia usar em todo e qualquer lugar do Paraná e agora eles estão dizendo que não pode mais. Não sei se isso aconteceu com você, né? Deixa um comentário aí se foi o caso, né? Eu também não posso ter mudanças de preço, né? Há mudanças de preço unilaterais. Veja, eu estou dizendo mudança de preço, não estou aqui falando sobre reajuste, que reajuste é algo que pode estar previsto no contrato. Estou falando de mudança de preço. Isso acontece o tempo todo. Mudanças de prazo, né? Então, mudança de prazo acontece. Às vezes você tem um contrato, comprou um apartamento na planta, a construtora vem e quer modificar a data de entrega desse apartamento. Isso não pode, isso está errado, isso viola a lei. Daí, o que fazer quando estou diante de uma mudança unilateral de contrato? Vou atrás de um advogado? Vou falar real para você. Você vai atrás de um advogado porque seu streaming mudou de R$20 para 40? Não, você não vai atrás de um advogado por causa de R$20, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que abrir uma reclamação administrativa. Uma reclamação administrativa, seja no Procon, seja no consumidor.gov. Mas faça a reclamação administrativa, tá? E deixe isso guardado para todos os fins e efeitos. Lá na frente,
né? Se esse dano, esse prejuízo que você está sofrendo chegar num valor maior, daí você procura um advogado para entrar com uma ação respectiva. Mas não esqueça de fazer a reclamação administrativa, seja no Procon, seja no consumidor.gov, tá? Outro ponto importante, que eu acho que talvez seja o que vale mais a pena esse vídeo e vale inclusive para ele ser compartilhado com pessoas. Compartilhe esse vídeo com pessoas, que é o seguinte: ah, professor Bruno, eu assinei um termo concordando com a mudança do contrato, né? Ah, se eu assinei aquele termo, meu Deus, e agora, né? Não posso mais reclamar. Errado. Entenda isso, né? O fato de você ter assinado o termo, isso não coloca um bálsamo sagrado naquela operação. A abusividade continua existindo, né? Entre a autonomia privada e a lei, é a lei que prevalece. Sobretudo em contratos em que há vulnerabilidade, como os contratos envolvendo consumidores. Não se engane em relação a isso. Mesmo que você tenha assinado um termo, né, e você assina esse termo por quê? Porque você tem que assinar, né? Você é coagido a assinar aquele termo, porque se você não assinar, você vai parar de receber internet, por exemplo, né? Então não há liberdade na assinatura desse termo. Você assina por necessidade. Então não é a vontade que legitima essa operação. Então sim, você continua respaldado pela lei, sim, aquela prática continua sendo abusiva, sim, você tem direito e pode pleiteá-lo perante o Poder Judiciário. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outros consumidores espalhados pelo mundo. E é isso, pessoal. Não desanime, eu sei que você está sendo submetido a várias práticas abusivas no mercado, mas lute. Faça sua reclamação administrativa, faça sua reclamação no Procon, faça sua reclamação no consumidor.gov, não fique quieto e vamos para cima. Um abraço.